está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra conosco no livro de Juízes, capítulo número 13. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe a família, ministério, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem hoje é obediência quebra maldição. Obediência quebra maldição. Quarta-feira, quem esteve aqui, ouviu o pastor Moisés falar. A irmã que pregou aqui, pegou em cima desse tema. Esse tema Deus já tinha colocado no meu coração uns 10 dias atrás. Eu falei, meu Deus, a irmã está pregando aquilo que o Senhor pediu para me falar na igreja. E comecei a orar ali. Deus falou, não é isso que tem que falar. Eu pensei em mudar o tema, mas eu tenho que seguir as orientações do céu. É de Deus. Porque, com certeza, a irmã foi para um lado na pregação e Deus vai me levar para o outro. Então, a pregação, ela vai para vários ângulos, né? Às vezes vai para o lado da obediência, às vezes vai para o lado do escárnio, que é a zombaria, às vezes vai para o lado de conserto, às vezes vai para o lado de família. O mesmo versículo você prega, Deus te mostra várias direções, vários caminhos. E nessa noite, obediência quebra maldição. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos ler, Juízes capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, quer dizer, Jesus, a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amada igreja, pode se assentar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui já presenciando que Deus vai fazer algo sobrenatural, porque o próprio nascimento de Sansão já foi um milagre. A mãe dele era estéril, então Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida do nada, Ele pode fazer o milagre acontecer. Talvez você chegou aqui desanimado nessa noite, mas você veio se fortalecer no sangue e no corpo do Senhor Jesus, simbolizado aqui no cálice e no pão, e você vai sair mais forte do que você entrou. Talvez o inimigo soprou lá fora para você que você é fraca, mas Deus está falando aqui dentro que você é forte, que Ele é com você, aleluia, Ele é conosco. Por isso nós já estamos aqui, nós já vencemos uma batalha, já vencemos Ele para estar aqui. Irmãos, tem pessoas que não estão aqui, não estou falando julgando a pessoa, estou falando a batalha espiritual, por causa talvez do dia dos pais. Está na casa dela, meu filho está aí. Irmãos, está impedindo de ficar em casa? Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus, porque você vai buscar para você e para trás ele junto. Cada um tem uma visão nesse ponto, né, irmão? Então a gente tem que respeitar. Cada um tem uma visão. Eu vou ficar com meu filho que mora em outra cidade, quarta-feira toma a Santa Ceia. Amém. Nós estamos dizendo aqui que não podemos ficar sem a Santa Ceia. Amém, amados? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Então o tema hoje é obediência quebra maldição. Irmãos, às vezes as pessoas encontram com a gente na rua e falam: pastor, estão querendo, hoje em dia, tudo que a gente vai falar, estão querendo espiritualizar. Tudo eles colocam religião no meio, tudo eles colocam fé no meio. Então, isso aí, nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter sabedoria para lidar na nossa casa, no nosso trabalho, dentro do ônibus, na rua, na fila do banco, para a gente entender isso aí. Por exemplo, a pessoa fala assim, reclama: meu time de futebol perdeu para outro time. E outra coisa, meu time não merecia isso. Aconteceu coisa no campo estranha. Assim, Deus não abençoou meu time, Deus estava longe do meu time hoje, porque meu time perdeu. Irmãos, por isso que já é mais jogo. O jogo é julgado. Outro time treinou mais, ali o campo tem faltas que acontecem, tem pênaltis que acontecem, e não tem nada a ver aqui com Deus, não. Pode ter um jogador lá que é cristão no campo jogando bola, mas o outro time é mais bem treinado, o time é melhor, e ganhou o jogo. Olha, rapaz, igual às vezes assim: eu fui atender o telefone enquanto esse meu feijão queimou, né? O diabo queimou meu feijão lá na cozinha. Não tem nada de diabo, você foi atender o telefone, ficou lá muito tempo, queimou o feijão. Mas é o diabo? Não. Simplesmente você esqueceu dele lá. Isso acontece, nós somos seres humanos. Agora, outro exemplo, aí é onde a gente pode colocar assim que existe algo espiritual. O fulano de tal está enfermo, já fez todos os exames e não aparece nada nos exames. Os exames está perfeito, está normal, mas a pessoa continua se definhando na sua casa, continua indo lá praticamente para o fundo do poço, emagrecendo, ninguém descobre o que é, já fez todos os exames, tudo dá normal. Aí você já pode saber que é espiritual. Aí podemos colocar assim, até para o lado espiritual, porque já foi no médico, está tendo um acompanhamento, já fez os exames, todos os exames deram normais. Então, amados, é preciso a gente entender as coisas de Deus, para não ficar verdadeiramente misturando as coisas e confundindo a cabeça das pessoas. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que é normal de acontecer. Furar um pneu do carro, vinha preguei, o pneu do meu carro furou. Pai, está cheio de prega aí na rua, aí, uma sujeira dessa que está na rua aí. Então, amados, a gente precisa entender. Mas para entender as coisas de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para você começar a entender. E outra coisa, quem está inclinado para as coisas do Espírito, entende o que está acontecendo. Entende o que está acontecendo porque você é uma pessoa espiritual. Você consegue analisar, aquilo ali está acontecendo naquela casa, aquilo ali é preciso fazer uma oração, é preciso fazer um jejum, porque tem algo estranho acontecendo ali, naquela casa. Agora, para quem está inclinado para as coisas da carne, entende das coisas da carne. Ela é uma pessoa que entende das coisas da carne, então ela está inclinada para aquilo. Mas nós que somos pessoas espirituais, nós entendemos das coisas do Espírito, aleluia. Irmãos, João 3, versículo 6. Glória a Deus. Vamos ver o que diz lá. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para quem não recebeu, não foi transformado, não teve um encontro com o Senhor Jesus, ele vive das coisas da carne. Mas nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, vivemos das coisas do Espírito. Aleluia. Nós morremos para esse mundo no nosso batismo e nascemos da água e do Espírito. Então, amados, nós precisamos entender aí, tem muitos ventos que vêm sobre a nossa vida, mas não é porque Deus é ruim, não. É porque às vezes nós procuramos. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Nós sabemos aonde nós podemos entrar e nós também sabemos aonde não podemos entrar. Mas às vezes a pessoa vai lá, só dá uma olhadinha,
Só dá uma olhadinha, só vou dar uma olhada e vou voltar. Irmãos, essa olhadinha pode tirar a sua salvação. Essa olhadinha, ela pode passar a ser interessante para a sua vida pessoal. Que é uma olhadinha que trouxe um transtorno muito grande para uma pessoa. O rei Davi, ele foi lá em cima do palácio e deu uma olhadinha lá no terraço dele, olhou lá embaixo e viu Betseba se banhando. Aquilo ali causou grandes consequências na vida dele, por causa daquela olhadinha. Então, amado, nós temos que ver, até ter muito cuidado com as redes sociais, com os aparelhos que a gente tem por aí na mão, que a gente recebe muita coisa boa, mas o dobro de coisa ruim. Então nós temos que ter muito cuidado nisso aí. Então, amados, Sansão, então, ele nasce com o objetivo de livrar o povo de Deus dos filisteus. O povo já estava ali, escravizado, 40 anos. E Sansão vem com essa missão. Ele não podia beber bebida forte, conforme a gente leu aí, não podia comer coisa imunda, e nem podia passar navalha sobre a cabeça dele. Ele fez tudo errado. Tudo que não podia fazer acontecer com ele, que ele era consagrado, separado por Deus, ele deixou que acontecesse. Ele deixou que ele sabia disso. Ele sabia. Então, em outras palavras, ele zombou de Deus, escarneceu de Deus. E a Bíblia fala que ninguém zomba de Deus. Tem pessoas que estão brincando de cristão. Quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, ela começa a perguntar a Deus por que ela está passando por aquilo ou por isto. Deus pode falar com ela, mas Deus às vezes não responde ela, porque ela mesma vai buscar a resposta nela mesma, que ela sabe da resposta. Ela sabe que ela que procurou. Quantas vezes que às vezes ela deixou de ouvir a palavra de Deus, talvez para acompanhar algumas pessoas, para agradar pessoas. Nós temos que agradar a Deus primeiramente, aleluia. Nós temos que agradar a Deus, aleluias. Então, amados, nós estamos vendo aqui que ele era um homem, que ele tinha uma força, mas incrível, muito forte. Não ele, era o que se apossava dele, e poderosamente, que era o Espírito de Deus, aleluia. Quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, ele ficava muito forte, mesmo porque Deus é forte, Deus é poderoso, aleluias. Com uma queixada de jumento, ele feriu mais de 1000 homens. Mais de 1000 homens, com uma queixada de jumento. Irmãos, o Senhor sempre nos protege. Sempre. Ele sempre nos guarda. Às vezes você está preocupado, você conversou com alguém, a pessoa lançou uma palavra de maldição contra a sua vida, e você está preocupado com aquela palavra que foi lançada. Eu te falo nessa noite, pode ficar tranquilo, meu irmão. Pode ficar tranquila, minha irmã, que você é intocável. Deus não deixa. Nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós temos proteção 24 horas. Nós só somos tocados com a permissão de Deus. Ou pelas brechas deixadas na nossa vida. Se você deixar a brecha, o inimigo entra. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. Então nós também temos que ser sensíveis à voz de Deus. Irmãos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está lá em Salmos 34, 7. O Senhor está sempre tendo o zelo, o cuidado de nos proteger, de cuidar de cada um de nós individualmente, de acordo com as nossas necessidades.
Tem pessoas aqui dentro nessa noite que está aqui por causa de uma enfermidade, ou sua mesmo, ou de alguém da sua casa. Mas você vem buscar naquele que pode ajudar. Você vem buscar socorro naquele que estende as mãos. Você vem buscar socorro naquele que levanta. Você vem buscar socorro naquele que passa o bálsamo sobre as nossas feridas. Tem pessoa que não vê nada nela, está sorrindo, mas o coração dela está sangrando, porque é coisa interna na alma. Então, amados, nós precisamos entender isso. Por quê? Deus é poderoso, mas, continuando a história, mas Sansão, ele perde o foco e começa a brincar com as coisas de Deus. Ele casa com a mulher lá do povo filisteu, uma filisteia, que o pai dele ainda achou ruim. Mas a Bíblia fala, os irmãos conhecem essa história, que não estão passando só, fazendo um resumo. A Bíblia fala que era plano de Deus ele casar com uma mulher lá do povo inimigo, para ele ficar lá dentro daquele arraial, daquela aldeia dos filisteus. Era plano de Deus. Irmãos, Deus tem vários planos para a nossa vida, todos os dias. Mas às vezes nós não entendemos. Nós não entendemos às vezes que precisamos parar debaixo de um viaduto e entregar um panfleto, dar um marmitex. E Deus te enviou para você passar lá, para você fazer isso. Mas o que você pensa? Eu vou dar marmitex para aquela pessoa que é mais nova do que eu, ela pode trabalhar? Mas olha o seu grau espiritual, você é cheio de Espírito Santo, e olha da pessoa que está deitada lá. Aí, o que você fala? Não, mas ele tem força, ele é mais novo do que eu. Tem muitas pessoas que estão debaixo dos viadutos, debaixo de pontes, que saíram de dentro das igrejas cristãs, evangélicas, estão morando lá. Uns já nem lembram mais de Jesus, já afastou e está enfiado cada vez mais no fundo do abismo, do poço. Mas outros estão lá, já reconhecem, mas para voltar, que perdeu tudo, para voltar lá para trás, para buscar a ter novamente a sua casa, é mais difícil, mas está morando lá, mas entende que o Salvador, né, é Jesus Cristo. Ele já sabe que quem colocou ele lá debaixo daquele viaduto foi ele mesmo, não foi Jesus. Nosso Senhor Jesus aqui não abandona ninguém de nós, não, irmãos. Às vezes nós é que saímos da presença dele. Então tem gente que inverte, Jesus me abandonou, cuidado de mim, as minhas orações estão batendo, chegando na laje, né, no céu de bronze, quer dizer, não chega no altar de Deus e está voltando. Não é nada disso. É porque você só está procurando Deus na hora que você está precisando de Deus. Quando está tudo bem, você se esquece de Deus, você lembra disso, lembra daquilo, mas Deus fica lá para terceiro, quarto, quinto, sexto plano, também nem lembra mais de Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, você começa a chorar, começa a gemer. Aí você sente a necessidade de Deus na sua vida. Aí você vai buscar. Então Sansão começou, né, também, além de brincar com Deus, começou a andar pelos caminhos tortuosos. Ele começou a andar pelos caminhos tortuosos. E a sua lâmpada começa a se apagar. Irmãos, tem pessoas dentro das igrejas achando que o diabo é brincadeira, é bobo. Não é bobo não, irmão. E ele também não está dormindo, não. Ele está de olho em cada um de nós que estamos aqui dentro. Pastor Moisés, você está falando uma heresia. Não, irmão. Lá fora, ele já levou a pessoa. Está lá, acabando com a vida da pessoa. Mas ele está de olho em nós aqui dentro. Ele quer apagar mais lâmpada, que somos nós. A nossa lâmpada dá acesa, mas ele quer apagar essa lâmpada. E tem conseguido fazer isso com muitas pessoas por aí. E tem feito isso. Nesse momento que nós estamos aqui, várias pessoas estão tendo a sua lâmpada apagada.
por ele, pela vontade, os prazeres carnais, pelas coisas do mundo. Irmão, a gente sabe que quando ele vem, ele fica ali, né? Está ali a Bíblia falando que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está igual um gatinho deitado ali, só com um olho fechado e um olho aberto ali, esperando. Ah lá, caiu, vou lá pegar ele. Caiu na armadilha, vou pegar ele. E vai lá e acaba com a pessoa. O pastor não volta, não sobe mais no púlpito. Se subir, volta pregando heresia. Então, amado, aqui é lugar santo. Tem que estar na unção. Porque senão você chega na sua casa, você leva coisas que você está ouvindo aqui, você leva quando a gente está na batalha espiritual, leva para sua casa. Você tem que levar para sua casa e você tem que estar cheia do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Sansão fez tudo o contrário do que ele deveria fazer. Tudo o contrário. Uma pessoa que veio para salvar o seu povo das mãos dos filisteus. Sansão julgou ali a Israel durante 20 anos. Mas ele começou a achar que ele era dono do seu próprio nariz. Ele começou a esquecer da essência, que ele nasceu de uma mulher que nem mãe poderia ser, porque ele já nasceu de um milagre, mas ele esqueceu disso tudo. Então vamos lá, irmãos. Sansão era separado por Deus, amém? Consagrado por Deus. Nós aqui, igreja, nós somos consagrados, somos separados por Deus também, aleluia. Mas nós não estamos brincando com Deus, não. Por isso que Deus tem nos abençoado. Nós conhecemos o poder de Deus. Às vezes, nós até reclamamos com Deus porque estamos passando por aquilo. E Deus nos mostra por que estamos passando por aquilo, ou por isso que estamos passando. Porque nós sabemos, cada um sabe de si, e Deus de todos nós. Irmão, o que você está pensando aí agora? Deus já sabe a resposta, e já sabe o que você tem que fazer. E você também já sabe o que você tem que fazer. Às vezes tem pessoa que precisa estar consagrando mais a Deus. Tem pessoa que está aqui que precisa frequentar mais a casa de Deus. Tem pessoa que está aqui que precisa buscar mais a presença de Deus na sua casa mesmo, junto com a sua família. E às vezes a pessoa, ela simplesmente, ela se prostra, cruza o braço e espera Deus fazer tudo por ela. Irmãos, não é assim. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida, e Ele precisa fazer, Ele sabe disso, que a gente não vai conseguir. Isso aí é o impossível que a gente chama. As coisas impossíveis pertencem a Deus, as possíveis pertencem a nós. Então tem coisa que nós é que temos que fazer, como perdoar alguém, amar uns aos outros, ajudar as pessoas, conviver com a pessoa, com o inimigo, aquela pessoa que te maltratou, conviver com ela. Tudo bem, você não precisa ficar lá abraçando o dia inteiro, mas bom dia para o seu vizinho que jogou lixo na sua porta, bom dia, porque você tem que fazer diferença. Aí que dói, irmão, ele te maltratou, jogou lixo na sua porta, e você ainda passa, bom dia, fulano. É aí que faz a diferença. Talvez ele nem te responda, mas lá na cabeça dele, ele está falando assim, aquela ali é mulher de Deus mesmo. Eu maltratei ela com palavras, eu ponho lixo na porta dela, ela ainda me dá bom dia, ela não briga com aquela pessoa, é uma pessoa verdadeiramente transformada, ela conhece Jesus. E um dia aquela pessoa, ela vai ainda dar testemunho lá onde ela trabalha, falando de você. Você nunca vai ficar sabendo, porque ela trabalha em outro lugar, longe talvez da cidade. Eu tenho uma vizinha lá, eu não gosto dela. Mas não é ele. Não é ele que não gosta de você, é o que está nele. Mas ela, ele vai falar, mas ela verdadeiramente é uma cristã, porque o que eu faço com ela, e ela me dá bom dia, ela às vezes dá um sorriso para mim, me dá um bom dia, tá? me abençoa, ainda vai embora, ela só pode ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas é assim que acontece, irmão? É assim que acontece? Não é.
Não é assim que acontece. Acontece ao contrário. A pessoa dá mau testemunho de vida para uma pessoa que não conhece Jesus. Você é transformado, você é liberto, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Nós temos que fazer diferença, meu irmão. Nada pode, conforme foi pregado aqui de manhã, né, Deus usou a boca do pastor Daniel para falar, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Isso inclui o calor, a chuva, o vento forte, nada. Mas é assim que acontece? Nós temos que pregar a verdade, nós temos que falar a verdade. Aquela pessoa que está se sentindo, assim, vamos dizer assim, envergonhada, ou sentindo, está falando para mim, é simples, é só se consertar na presença de Deus. Você acha que o pastor Moisés, ele é 100% assim, de acordo com a vontade de Deus? Não, tem coisa que eu preciso melhorar. Então, quando Deus me toca naquela área, eu vou tentando melhorar naquela área da minha vida, que eu preciso melhorar também. Todos nós somos seres humanos. Jesus, quando ele chega no templo, e ali tem um comércio, os cambistas estavam tudo ali, onde era para orar, eles estavam ali vendendo as coisas, trocando as coisas. Jesus chega ali, mete o chicote nas barracas, tira os animais, coloca os animais no canto ali para não ser ferido, e joga aquilo tudo para o chão. Porque aqui é casa de oração. Eu não estou falando do pastor Moisés, não, nem nenhum dos irmãos. Eu estou falando do próprio Senhor Jesus. Aquela ali é casa de oração, lugar de respeito, lugar de falar com Deus e ouvir Deus falar com as pessoas. Não é lugar para vender nada, não. Então, amados, por quê? Porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no mesmo corpo nosso, nesse mesmo corpo de humilhação. Irmãos, mas Sansão brincou tanto com Deus, até ele cair. Foi chegando um momento na vida de Sansão, que ele não sentiu, mas Deus foi se afastando dele, e ele não sentiu. Por quê? Ele achava que qualquer hora que ele buscasse a presença de Deus, o Espírito Santo ia se apoderar dele, e ele ia continuar sendo aquele Sansão, forte, que ninguém era invencível naquela época. Mas ele brincou tanto que Deus foi se afastando dele e deixou ele só, ele, Sansão forte, mas sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, ou sem o Santo Espírito, tanto faz. Irmãos, aí quando Deus sai, o fracasso é certo. Deus precisa estar na nossa vida, a todo instante, a todo momento. Tem momento que o marido não consegue te dar uma palavra, a esposa não consegue te falar nada, o filho não consegue te falar nada. Quem te fala é só Deus. Mas se Deus também não estiver falando com você, quem vai falar? Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Neste momento que nós estamos aqui, conforme nós falamos, muitas pessoas estão saindo da presença de Deus para agradar vizinho, para agradar a família, para agradar o seu próprio ego, para agradar a sua vontade da sua carne. Estão afastando de Deus no momento que nós mais precisamos estar coladinho com Deus, porque Jesus está voltando para nos buscar. Agora é a reta final, irmã. Você que já enfrentou várias coisas no casamento, várias coisas com o filho, várias coisas com o vizinho, problemas financeiros, problemas espirituais, que vem de 15, 20, 30 anos na presença de Deus, agora na reta final você vai fracassar. Agora na reta final você vai retroceder, voltar lá no lamaçal. Aí eu vou te falar, você que tem 20 anos de convertido, 30 anos, 40 anos, você perdeu 40 anos da sua vida, porque nós não somos moradores aqui. Nós somos moradores do céu. Agora você vai voltar lá atrás e você perdeu 40 anos. Por que você não ficou lá então? Sabe por que você não ficou lá? Porque Deus tinha um plano na sua vida e te tirou de lá do lamaçal do pecado, tirou das densas trevas para a sua maravilhosa luz, aleluias. Por isso nós estamos aqui. Mas o inimigo quer que você volte para lá. E cada dia que passa, mais pratos estão sendo colocado na frente da igreja, que somos nós. Não é aqui na frente dessa igreja aqui não, esse templo aqui feito por um monte de homem não, que somos nós.
Aonde você vai tem uma armadilha ali, ó. Todo dia tem uma armadilha ali. Uma hora a pessoa cai. Aquelas pessoas que já estão querendo cair. Você sabe que aquilo não é para nós. Você sabe que aquilo não é para você. Mas para quê? Você vai lá dar uma olhadinha. Igual nós falamos aqui do rei Davi. Então, amados, o tombo é feio e arrasador. Juízes 16, vamos ver lá, 16, vamos ler do 19 ao 22. Então ela o fez dormir. Ela quem? Dalila. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E o amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e girava ele o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma mulher que andava pelos caminhos tortuosos, muito bonita, chamada Dalila. Sansão tinha ferido 1000 homens com a queixada de jumento. Agora, o inimigo poderoso, a carne, ele cai. Ele estava um homem forte, um homem que veio para poder salvar Israel das mãos dos filisteus. Agora ele está deitado no joelho da inimiga, aquela filisteia, Dalila. Estava deitado no joelho dela, né? Igual um homem forte, estava igual um gatinho, deitado no joelho dela, e com certeza ela passando a mão no cabelo dele, né? E talvez estava ela falando com ele: meu coelhinho, fala comigo qual que é o segredo, Sassá, fala comigo, que tem essa força sua, de onde vem essa força? Deitado no joelho do inimigo. Irmãos, tinha um filme atrás, um tempo atrás, que você falava assim: andando ou dormindo como inimigo. Parece isso aí. Irmão, quantas pessoas estão andando com o inimigo para um lado e para o outro e não sabem, ou dormindo com ele e não sabe, ou conversando com ele o dia inteiro e não sabe, que atrás daquela ovelha tem um lobo, doido para te devorar, doido para que você saia da presença de Deus. Então ele está ali agora no joelho, né, de uma mulher que andava pelos caminhos tortuosos, chamada Dalila, deitadinho como um neném, irmãos, caiu deitado nos joelhos do inimigo. Então, armadilha, a primeira coisa que os inimigos ali fizeram com ele foi fazer o quê? Vazaram nos seus olhos, arrancaram os olhos dele. A minha versão aqui é vazado, ali está arrancado. Então, vazaram os olhos de Sansão. A primeira coisa, quando você cai, vem a cegueira espiritual. Aqui, literalmente, arrancado os olhos dele, vazado, furado os olhos dele. Mas o povo de Deus, aqui na vida secular, é você ficar cego para as coisas de Deus. Você não enxerga o caminho da igreja mais com facilidade. Às vezes nem você sabe, você passa na rua, mas você não enxerga a igreja mais. Segunda coisa, está cego. Você vindo um deficiente visual, mas não é porque você teve uma doença, não. Essa aí é o pecado. Por causa, ele estava zombando de Deus. E quando o inimigo coloca a mão sobre ele, a primeira coisa vai vazar. Nunca mais, agora você vai enxergar nada. Então o mundo espiritual também é assim. Na igreja você não vai mais. Então
orar a Deus você não vai mais, ler a Bíblia você não vai mais, você não está enxergando. Então, amados, outra coisa, amarraram ele. Então, quando a pessoa cai na presença de Deus, ela cai da presença, sai fora da presença de Deus, ela fica amarrada, ela quer ir para um lado, quer ir para o outro, e não dá. A única coisa que ela pode fazer é ficar andando sem direção. Mas se ela quiser partir para poder buscar forças novamente, ela está amarrada. Ela não consegue mais caminhar com o Senhor, ela não consegue mais buscar a presença de Deus na vida dela. Ela fica amarrada. Assim que eles fizeram, amarrado ele, virou inimigo, né? Porque é inimigo deles. Então, mas Deus estava vendo tudo, observando tudo. Deus estava observando tudo. Então, amados, Juízes 16, 22, está lá assim, ó. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Aí está um versículo chave, irmão. Por quê? A fé e o temor e a obediência, quando a pessoa está passando um sufoco, ou está passando ali pelos caminhos tortuosos, ela começa a voltar. Nós sabemos que a força de Sansão não estava nos cabelos, mas quando esse versículo é colocado ali na palavra de Deus, no Juízes capítulo 16, 22, por que o autor ali, né, o escritor colocou daquela forma, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer? Porque também a fé, né, e a lembrança começaram a retornar como o cabelo à mente de Sansão, da onde ele tinha saído, o propósito que ele tinha vindo nesse mundo. Então ele começou a raciocinar para que ele veio aqui e aonde ele estava. Então ali também é simbólico, está mostrando que quando a fé começa a crescer, igual o cabelo está crescendo, a fé também foi voltando, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Com certeza ali ele estava orando naquele cárcere, falando: Senhor, me dá mais força, me dá mais oportunidade, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Por isso está falando ali, né? E o cabelo da sua cabeça, que a força não estava no cabelo, estava na obediência, começou a crescer como quando foi rapado. Às vezes, irmãos, a nossa fé, ela cai por terra, igual aconteceu ali, mas diante das dores, das tempestades da vida, então, às vezes você começa a buscar de novo aquilo que você perdeu lá no passado, ou lá atrás. Então é isso que está acontecendo aqui, quis mostrar para nós. Então, amados, nós vemos lá, ó, capítulo 16, 4 e 5. Para os irmãos entenderem isso aí. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreg, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Irmãos, então o inimigo, ele faz de tudo para te destruir. Ali você vê que ela aproveita dessa oportunidade, e daí ia levar dinheiro, conforme levou, mas o nosso Sansão, que veio aí, né, nosso irmão do povo de Deus, ele veio, ele caiu. A obediência, irmão, a obediência, ela é tudo na vida da igreja, é tudo na vida do cristão. Então nós vemos aqui que se a pessoa, ela não entender isso aqui, andando para um lado para o outro, ela vai entender isso prisioneiro de Satanás, prisioneiro também nas drogas. Quando ela acaba com o seu casamento, quando ela acaba com a sua saúde, quando ela acaba com a sua vida espiritual, e quando ela começa a retirar o seu nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vontade dela, ele estava naquela situação ali, preso no cárcere, né, com os olhos vazados, amarrado e andando em círculo, porque ele procurou essa situação.
Deus não se deixa escarnecer, irmão. Se você é cristão autêntico, seja cristão autêntico. Você não pode ser cristão só para o vizinho ver que você está saindo de casa com a Bíblia na mão, só para a pessoa lá ver que você está saindo de casa. Eu estou indo na igreja. Você não precisa falar. Deus sabe, Deus conhece nosso coração, Deus sabe, conhece o seu pensamento, Deus sabe de tudo. Mas a pessoa, eu vou sair, sai, faz bater em carro, faz barulho bem, buzina para ver que está saindo de casa, está vindo para a igreja. Ela está vindo para a igreja, mas na verdade o coração dela está longe de Deus. Ela está vindo para mostrar que ela é uma pessoa que verdadeiramente é uma serva de Deus, mas Deus conhece cada um de nós que está aqui. Deus nos conhece. Então, irmãos, às vezes é preciso gemer. É preciso gemer para entender as coisas de Deus. Sansão aqui estava gemendo e cego, mas o cabelo dele, que era simbólico, ele falou, está no cabelo, então o cabelo começa a crescer, mas lá preso, lá gemendo, lá prisioneiro, sofrendo. Então, amados, Juízes 16, 28, aleluias, glória a Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Isso é a oração dele já. E fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Irmãos, a misericórdia de Deus ela é muito grande. Então Sansão ali estava fazendo uma oração, conversando com Deus. Ele não precisaria estar ali, se ele fosse obediente a Deus, se ele tivesse temor a Deus. Ele veio para destruir os inimigos mais e continuar com o povo dele. Mas ele precisou ser preso, ser torturado, ficar cego para entender isso. Quantas pessoas estão passando dificuldade, passando problemas por não entender aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Às vezes nós precisamos ser levados lá no hospital para ter um encontro com Deus. Às vezes nós precisamos ver alguém da nossa família nos hospitais para ter um encontro com Deus, para buscar mais Deus, a família unida, ou em oração pelaquela pessoa, ou nós mesmos que somos uma vítima. Deus coloca a gente mesmo lá, talvez para tocar do lado de cá. Deus tem a forma e o jeito, Ele conhece cada família, Ele sabe o que cada família que está aqui precisa. E nós temos certeza de uma coisa, todos nós estamos aqui, precisamos de Deus na nossa vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, a misericórdia de Deus, ela é extraordinária, ela é infinita. Então Deus ouve o clamor ali do seu servo, Sansão. Então, amado, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas que procuram o sofrimento. Tem pessoas que procuram o sofrimento. Tem pessoas que estão com essa palavra de Deus, jovens que estão aí prontos para casar. A mãe já falou, aquele rapaz não dá para você, minha filha. Você está cega, igual Sansão, você está cega. Você não está vendo que ele não quer nada com a vida, ele não estuda, ele não trabalha. Ele não quer nada mais sério, como é que você vai fazer? Não, mamãe, eu vou casar com ele sim, porque eu gosto dele. A senhora não pode entrar na minha vida, sou de maior. E vice-versa, às vezes, fala com um rapaz, que a menina não serve para você, por causa disso. Não, eu vou casar sim, mas só não pode, não. Quem tem que escolher sou eu que tenho que escolher. Eu me conheço, eu sei o que é que eu estou fazendo. E tem um ditado aí que sogra não gosta da nora. Esse é um ditado. Eu conheço sogra aí que vive muito bem com a nora e vice-versa. Então, mas tem gente que fala isso aí. Então, amados, mas tem coisa que dá para você ver. Não, eu vou fazer sim, pronto e acabou. Tudo bem, você é dono do seu nariz, você é de maior, está com 25, 26, 28, 30 anos de idade, então vai lá. A mãe está com 50, talvez 60 anos, e a mãe mais experiente.
Aí a pessoa vai e casa. Aí passa um tempo, aí vem na casa da mãe, às vezes pediu uma canequinha de arroz, não tem nada lá. Às vezes vem chorando, que fulano me bateu. Ou às vezes é o marido que vem, me bateu, eu vim embora para cá para mim não bater nela, eu vim para cá. Mas talvez mostrou lá atrás, Deus mostrou, usou a mãe ou o pai para falar, mas não deu ouvido a Deus. Né? Deus está mostrando as coisas. Né? Então, o pai está falando, pastor, não, você não sabe nada, o senhor é antigo. A senhora é antiga, quem sabe sou eu. Aí quebra a cara. Irmãos, a igreja, o pessoal que está dentro da igreja, servindo a Deus, né, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, ele só cai se ele quiser. Irmãos, quando você vai fazer uma coisa, você sabe o que eu estou falando, você vai fazer uma coisa, você já sabe que está errado aquela coisa, o Espírito Santo te fala antes, fala assim, não faça que está errado. Ali você recua, mas tem muitas pessoas, não, eu vou fazer assim, ela está levando, ela vê vantagem naquilo que vai fazer. Ou seja, na compra de uma coisa irregular, e ela fala, não, eu vou levar vantagem e eu vou fazer. Aí depois vai chorar na cama que é lugar quente. Irmãos, de Deus ninguém zomba. Então, amados, Deus, Ele nos ama, nós temos que ter essa certeza disso aí. Deus nos ama. Então Sansão cumpriu o que deveria fazer quando ele nasceu. Ele foi então, porque ele teve uma nova chance de destruir o inimigo do povo de Deus. Está lá em Juízes 16, 29 e 30. O que era para ele fazer, quando ele nasceu, ele cresceu para fazer isso, ele foi fazer, mas morreu junto. Mas ele fez, mas porque Deus deu mais uma chance para ele, mais uma nova oportunidade. Vamos lá, ler o 29, depois vamos ler o título. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrumou-se sobre elas. Com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Era morrer só o inimigo, mas ali ele já estava cego, então morra eu. Então ele sentiu que ele precisava cumprir a missão dele, mas foi sentir isso lá no presídio, no cárcere, como escravo. E disse Sansão, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Aí eles estavam no templo do deus deles, que era Dagon. Tem Bíblia que chama ele também de Coliseu, era tipo um teatro. Então, eles estavam adorando o deus deles lá, que era Dagon. Então Sansão está ali, ele põe a mão na parede, a força volta novamente, mas não pelo cabelo, mas pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, e aquela casa teve que cair, aleluia! Mas Sansão morreu junto. Mas não era assim que vai acontecer. Mas então, irmão, o que eu estou falando para os irmãos aqui, e para mim também, o Senhor sempre tem nos dado mais uma chance, mais uma oportunidade, de nós consertarmos os nossos caminhos, de nós consertarmos o nosso altar, de nós ficarmos firmes na presença de Deus. É mais uma chance, irmão, cada vez que você vem na igreja, é mais uma chance de você consertar aquilo que está errado, porque a hora está chegando. Você está preparado, meu irmão? Pastor Moisés, você está preparado? Tem coisa que você precisa fazer na sua vida, Pastor Moisés, tem coisa que você precisa fazer na sua vida, porque lá em cima só vai entrar os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então tem coisa que nós precisamos mudar na nossa vida, nós somos transformados, houve mudança na nossa vida. Será que eu preciso, quantas chances, quantas oportunidades nós vamos precisar?
Todo dia Deus tem nos dado várias oportunidades, mas vai chegar um dia que a igreja vai ser tirada. Se você não estiver preparado, você vai ficar, eu vou ficar. Irmãos, Deus está falando, uma nova chance foi dada para Sansão e ele aproveitou. Mas ele falou assim, na cabeça dele, assim, eu vou aproveitar, já vou morrer junto de uma vez, porque eu já estou cego. As chances que eu tenho estão tudo reunidas aqui no tempo de Dagon. Depois você pega lá o capítulo 13 de Juízes, vai lendo ali em diante, 14, 15, 16, você vai lendo ali em diante, você vai ver que aconteceu isso aí, tempo de Dagon. Então, você vê a trajetória dele ali, de Sansão. Tudo que não era para fazer, ele fez. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Então, você pega aí, agora, não, vou ler isso aqui primeiro. Deus, a cada dia, a cada instante, Ele fala conosco o que nós precisamos melhorar. A cada dia. Você chega no trabalho, você dá bom dia, né? E às vezes dá um aperto de mão. Aí, mas Deus está acusando, não, dá um abraço nela. Dá um abraço nela hoje, ou dá um abraço nele hoje. E você não sabe que você não dá um abraço porque, não, estou com pressa. Não, talvez ele está precisando de um abraço. E é uma pessoa que talvez não é convertida. Aquele abraço vai fazer aquela pessoa te olhar diferente, mais ainda do que já olha. Porque ela sabe que você é uma pessoa que verdadeiramente é transformada. Mas tem pessoa que carece de um abraço, tem pessoa que carece de um sorriso, de um aperto de mão, de um bom dia, fulano. Não é aquele bom dia, obrigado por educação, não. Tem um bom dia por educação, bom dia. Então, bom dia, como é que está a família? Foi bem? Final de semana? Esse é o bom dia do cristão. Mas às vezes você passa por educação, bom dia, vai para lá. Aí quem tem que fazer diferente? Quem tem que fazer isso é o ímpio. Nós temos que fazer diferente. Diferente, chegar com um sorriso, mesmo que você esteja chorando por algum motivo particular, pessoal seu na sua casa. Tem que fazer diferença. Irmãos, o Senhor, depois dessa época, levantou vários homens e mulheres para anunciar sua palavra. Depois dessa época aqui de Sansão, vários homens de Deus, mulheres de Deus foram levantados para anunciar a palavra de Deus. Mas por algum motivo, não deu certo. Falharam. Conforme Sansão falhou. Ele falhou. Depois a misericórdia de Deus corrigiu, né? E ele conseguiu cumprir o que ele nasceu para conseguir fazer o objetivo acontecer. Então, obedecer é melhor sacrificar. Mas precisava mais do que Sansão, mais do que outros profetas que levantaram em Juízes. Precisava mais. Então Isaías, ele começa a profetizar o nascimento do Senhor Jesus, aleluia. Depois de Sansão, lá na frente, Isaías começa a profetizar daquele que viria para salvar a humanidade. E no livro de Isaías fala do nascimento, da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, Isaías começa a profetizar aquele que não ia falhar, aquele que ia dar sua vida por nós, o bom pastor da vida, a vida pela ovelha, aleluia. Então Isaías começa a falar. Então vamos lá, como é que Isaías começa a falar isso aí? Isaías 11, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Já tinha passado muitas pessoas pregando a palavra depois de Sansão. Ali, vamos lá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem que é esse rebento aí? Davi. E das suas raízes, da raiz de quem? De Davi, um renovo frutificará. Quem que é esse renovo? Jesus Cristo. Ele é da linhagem de Davi. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, aleluias. Então estava vindo aí o Salvador, né, com Espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Ele veio da raiz de Davi, aleluias. Então vem o Senhor Jesus. E esse não falhou, esse não errou, esse não se contaminou, esse venceu, e nós através dele somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluias, aleluias.
o próprio Deus veio aqui, aleluias, para nos salvar. Sansão falhou, Moisés errou, e outros erraram, e outros falharam, outros tiveram medo, conforme Elias, um grande homem de Deus, depois ali de orar, descer fogo do céu, matar ali a espada, 450 profetas de Baal, ficou com medo, entrou em depressão, mas Jesus venceu. Jesus, ele vem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, para vencer, e venceu, aleluias. E cada um de nós aqui, nós temos nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque Jesus venceu, aleluias. Hoje nós temos acesso a Deus, e Deus tem acesso a nós. Não precisa ser o sumo sacerdote, que vai uma vez por ano, para entrar no lugar santíssimo. Não, nós podemos a todo momento falar com Deus, aleluias. Glória a Deus, e Ele falar com nós, aleluias. Glória a Deus, irmãos. E Ele veio exatamente dessa forma para nos salvar. Exatamente, uma nova aliança estava nascendo ali. Então, amados, você pega lá João 3,16, aleluias, glória a Deus. A gente já vai orar em nome de Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar, aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal aí é inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluias. Através do único Filho, hoje Deus tem vários filhos que somos nós, estamos aqui, o nosso povo de Israel, a grande parte que está lá, aleluias, e nos espalhado em todos os 4 cantos do mundo, aleluia, através de um Filho, gerou vários filhos, aleluia, através da morte do Senhor Jesus. Que Jesus extraordinário. Então, amados, Ele está aqui nessa noite, aleluias. Então é só crer, porque Ele faz mudanças acontecendo na nossa vida, é entregar a vida para Jesus, e é renunciar às coisas do mundo, para você poder continuar sentindo a presença de Deus na sua vida, o agir de Deus na sua vida, para você entrar no profundo, aleluias, é sentir a presença de Deus. Irmãos, Jesus pregou amor, aleluias. Por isso nós devemos amar uns aos outros. Jesus pregou perdão. Então perdoa seu marido, perdoa a sua esposa, perdoa os seus filhos, perdoa os seus pais. Você que está nos assistindo pela rede social, perdoa a sua família, para que você seja salvo. Entregue a vida para Jesus. Não é amanhã, não, é hoje. É hoje. Em nome de Jesus, aleluias. Pregou arrependimento, porque Ele é o grande eu sou, aleluia. Ele está aqui caminhando no meio da igreja, Ele está te tocando, Ele está te enchendo, porque Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é conselheiro, Ele é o pão da vida, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Salvador, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a semente. Em nome de Jesus, Ele está aqui, aleluia, glória a Deus, aleluias, aleluias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele tirou os nossos pecados, aleluia. O Cordeiro de Deus. E como ovelha, Ele foi muda, Ele foi levado ao matador e não abriu sua boca. Então, amados, quando as pessoas se escarnecerem de você, brigar com você, ore por ela primeiro, depois você ora para você. Primeiro para o inimigo, depois para você. Porque nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, nós seríamos odiados, diz a palavra do Senhor, por causa do meu nome sereis odiados. Os nossos inimigos, diz lá em Mateus 10,36, seriam os da nossa própria casa. Então está entendendo que às vezes quando um primo, quando um irmão, quando um marido, quando a esposa, às vezes fala alguma coisa em relação ao reino de Deus, está escrito, Mateus 10,36, João, estou lembrando aqui, o Espírito Santo está me mostrando aqui. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Tem versão que fala, assim os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Então, irmão, está tudo escrito, não é novidade para ninguém. Não fique bravo com a sua esposa, não fique bravo com o seu marido, não fique bravo com seus filhos, porque está escrito.
Nós somos selados pelo Senhor, nós temos uma marca da promessa na nossa vida. Então, amor, não esqueça disso. Sansão teve que passar aquilo tudo lá, porque ele procurou, senão ele venceria os inimigos facilmente e livraria o povo. Mas no apagar das luzes, ele já praticamente ali moribundo, né? Já praticamente já sem força nenhuma, ali dentro daquele cárcere, com certeza dava comida a ele a hora que eles queriam, que ele era prisioneiro. Então, aí o Senhor novamente vem sobre ele e se apossou dele poderosamente, possantemente, aonde ele derrubou ali as colunas daquela casa e matou todos os inimigos, mais de 3.000 pessoas. Ali a Bíblia fala de homem, deve ter mais de 5.000, porque não contava nem criança, nem mulheres. Então, amado, que Deus te abençoe. Nós não precisamos passar lá na cadeia, lá no deserto, lá no vale, não, irmãos. Mas às vezes muitas pessoas têm passado porque têm procurado, têm brincado com Deus. As coisas de Deus são sérias, Deus não se deixa escarnecer. Então, o tema da mensagem, vamos ler lá para você ver, para você lembrar. Obediência quebra maldição. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja. Então, lembre-se, irmão, o inimigo jamais vai desistir de nós. Mas nós temos aí um conforto nisso aí. O Senhor Jesus também jamais vai desistir de nós, aleluia. O inimigo jamais vai nos vencer se nós estivermos com Jesus na nossa vida. Jamais vai nos vencer. Então que Deus nos abençoe e que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo.